E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Robenilson Matos. Bem-vindo a mais um conteúdo que te ajuda a viver o melhor de Deus e ainda ir para o céu. Esse conteúdo é excepcional, ele tem 10 obstáculos para você viver o melhor de Deus, tá? 10 obstáculos para você viver o melhor de Deus. E esses obstáculos atrapalham o nosso viver, atrapalham a gente viver o melhor de Deus. Então é isso que eu quero falar com você aqui, nesta palavra, que com certeza vai ser muito proveitosa para você e para mim e para todos nós, tá certo? Então, o que a gente precisa começar a entender, a gente precisa entender que o melhor de Deus, o que é o melhor de Deus para a minha vida? E o melhor de Deus nem sempre é um sim, tá? Às vezes ele começa com um não, às vezes ele começa com vários nãos, às vezes ele não é prazeroso. O melhor de Deus, às vezes, nem é sempre do jeito que pensamos. Então, assim, não é do jeito que pensamos. O melhor de Deus pode vir de várias formas, né? Então, Deus tem uma forma de trabalhar magnífica e maravilhosa. Nada foge ao controle dele. Então, tudo está no controle de Deus. E Deus tem trabalhado em cada um dos detalhes, nos ajudando a nós podermos chegar a esse melhor de Deus. Às vezes, quem atrapalha esse melhor de Deus somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de constância, né? Mas assim, a gente nem sempre ele é prazeroso, esse melhor de Deus, nem sempre para a gente chegar lá, essa caminhada para chegar até lá é prazeroso, mas eu posso te afirmar aqui categoricamente uma coisa: quando você chegar lá, quando eu chegar lá, tem um texto que exemplifica muito bem isso. Ele diz assim, ó: aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para nós. Aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado para nós. Então, assim, a nossa pequena capacidade de pensar não consegue imaginar aquilo que Deus tem reservado para nós, e isso daí é muito importante, porque a gente sabe que Ele está fazendo o melhor para nós. Isso daí a gente pode ter certeza, tá? Então, Deus é um Pai amoroso verdadeiramente, que te ama. Então, a Bíblia diz algo interessante. Ela diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas. Então, Deus, Ele é um Pai amoroso que cuida de nós. Imagina só uma criança de 2 anos. Imagina uma criança de 2 anos. Ele está começando a andar e ele anda para lá e ele anda para cá e ele mexe na coisa aqui e ele puxa uma coisa que, se caísse na cabeça dele, machucava, e ele corre perto de um buraco sem ter a noção exata do perigo. Ele pega no negócio que poderia arrancar a mão dele, que poderia fazer. Ele mexe com o animal que poderia machucá-lo, que poderia até matá-lo. Então, assim, nós somos, diante de Deus, crianças de 2 anos, em que nós não sabemos discernir entre a mão direita e a mão esquerda, entre que nós muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós e Ele tem nos ajudado para nós podermos caminhar para o melhor que Ele tem para nós. Mas para Ele nos ajudar, a gente precisa também ajudá-lo, porque Deus já tem todo um plano preparado. O que acontece é, muitas vezes, nós com a nossa pressa e a nossa rapidez que temos de querer as coisas, a gente deixa esse plano de Deus para o lado e tenta fazer o nosso próprio plano. E é aí exatamente onde a gente quebra a cara. Então, assim, nós, para Deus, nós somos crianças de 2 anos, e pense aí, ó: se Deus, que é um Pai amoroso, não estiver te conduzindo pela mão, para você não cair no buraco, para você não ser atingido pelo mal ali, se Deus não estiver te conduzindo em cada um dos detalhes, não tem jeito, a gente não vai conseguir alcançar o melhor de Deus para nossas vidas. A gente não vai conseguir alcançar. Agora, quando a gente deixa esse controle na mão do Senhor, Ele vai trabalhar de todas as formas possíveis para nós chegarmos no melhor de Deus, e isso sem dúvida alguma. Diz ainda um texto bíblico, diz assim,
que nenhum fio de cabelo cai sem o consentimento dele. É para você ver o cuidado que Deus tem conosco, é assim tão grande, é tão maravilhoso, é tão fenomenal, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba, sem que ele deixe, sem que ele aprove. Então, assim, o cuidado de Deus é em todos os detalhes que nós precisamos para a nossa vida. Agora, muitas vezes nós somos agoniados e precipitados e não pensamos, simplesmente agimos. É por isso que acontecem os problemas, é por isso que acontecem muitas vezes as tribulações, é por isso que às vezes demora mais do que o tempo que Deus tinha reservado para nós caminharmos, vencermos aquela etapa e podermos chegar no melhor de Deus. Por quê? Porque nós atropelamos as coisas, nós queremos fazer do nosso jeito, nós somos cabeça dura, nós não identificamos ali as lições, nós não conseguimos fazer isso. Então, por a gente não conseguir fazer isso, Deus vai fazendo com que a caminhada fique muito mais longa para a gente poder chegar no melhor de Deus. E eu vou te falar, o caminho de Deus é mais perto. Parece mais difícil, mas não é. O caminho de Deus é mais perto. E se a gente andar pelo caminho de Deus, nós vamos ter a plena certeza, a plena convicção de que nós estamos chegando lá, que nós estamos chegando no alvo verdadeiro, que nós vamos alcançar a vitória verdadeira, sem ilusão, sem falsificação, sem problema nenhum. Então, assim, se você tem alguma dúvida do que eu estou falando sobre uma criança, você com certeza tem aí um filho, ou você tem um sobrinho e que já passou por essa idade. Eu tenho um filho que vai fazer 8 anos, então ele passou recentemente por essa idade. Eu consigo exemplificar bem na minha cabeça isso que eu estou falando para você, tá? Porque assim, se você tem, você vai identificar isso que eu estou falando para você, né? A pessoa ter não saber exatamente o que está fazendo. Uma criança de 2 anos, ele corre para lá, ele corre para cá, e você tem que estar todo o tempo olhando ele, tem que segurá-lo pela mão, tem que andar com ele carregando pela mão, porque se você deixar, assim como se Deus soltasse a nossa mão e falasse, vai, age por conta própria, faz o teu querer, age conforme a tua vontade, só daria problema, só daria tribulação, e nós conseguiríamos mais problemas para nós mesmos, tá? Então, assim, algumas pessoas têm um pensamento errado do que é ter o melhor de Deus na sua vida, tá? Então, alguns dos pensamentos errados, as pessoas pensam que o melhor de Deus é ser rico, tá? E assim, mas se fosse isso, por que os ricos dão um tiro na cabeça, né? Então, assim, o melhor de Deus nem sempre é você ser rico, tá? Porque assim, o melhor de Deus é a bênção de Deus estar sobre você. E a bênção de Deus sobre nós, ela não abrange só riqueza, ela não abrange só finança, ela não abrange só dinheiro, ela abrange todo um contexto de vida. Ela abrange o dinheiro, mas ela também abrange o teu casamento, ela também abrange a saúde, ela também abrange o relacionamento com os teus filhos, ela também abrange o relacionamento com os teus pais, ela abrange toda a tua vida, de forma que ela também abrange o teu trabalho, ela abrange todo o teu ser, de forma que ela também abrange o teu interior, ela também abrange a paz que excede todo entendimento que está dentro de você. Então a bênção de Deus, ela abrange todo o teu ser, para que você possa viver no melhor de Deus. E o melhor de Deus só vai ser possível quando a gente vive dentro da obediência de Deus, quando a gente vive dentro da vontade de Deus para as nossas vidas, tá? Então algumas pessoas pensam que o melhor de Deus para a vida é ser rico. Nem sempre é ser rico, tá? Tem muita gente que já morreu, que dá tiro na cabeça. E se você procurar aí na internet, eu procurei só para exemplificar aqui. Tem um cidadão que chamava-se Adolf Merkley. Ele era o 94, ele estava na posição 94 do homem mais rico do mundo. E ele se matou. Então tem outro que chamava Thierry Margon, que era também uma pessoa muito rica, muito próspera, muito milionário, que ele também se matou. E vários relatos de pessoas que eram abastadas, que tinham muito dinheiro, mas que tinham um vazio existencial terrível,
tá? Aí as pessoas também acham a segunda coisa que para um melhor de Deus é ser famoso. Marilyn Monroe, você já conseguiu, com certeza ouviu a história dela. Era bonita, era famosa, era cobiçada e se matou. Robin Williams era famoso, era de Hollywood, fez vários filmes. Com certeza você viu algum filme que o Robin Williams participou, e ele também tirou a sua própria vida. Então, assim, são pessoas que eram famosas, são pessoas que tinham ali o mundo a seus pés, e mesmo assim eles não eram felizes, porque esta felicidade, essa felicidade, essa paz interior só vem quando nós buscamos Deus, só vem quando nós restauramos nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem essa paz interior, meu amado. Sem Jesus Cristo não tem essa paz interior. A gente precisa restaurar este relacionamento perdido pelo pecado. A gente precisa restaurar esse relacionamento perdido por causa da iniquidade que atacou o teu ser, por causa do pecado que está junto de você. Você precisa vencer isso daí para você conseguir vencer. E para você conseguir vencer, você tem que trabalhar, você tem que se converter, você tem que buscar Deus, você tem que fazer o que te é possível, porque Deus vai te preencher daquilo que não te é possível comprar nem com dinheiro, nem com fama, nem com absolutamente nada. As pessoas também acham que o melhor de Deus é casar com a pessoa mais linda que você encontrar na sua vida. Isso também não é verdade. Quantos divórcios de pessoas lindas, de pessoas maravilhosas, de pessoas que parecem tão bonitas que parecem uma boneca, o homem também muito bonito, mas mesmo assim não dá certo o casamento, porque o casamento vai muito além de beleza. Então, uma pessoa dentro de um casamento não vai te preencher daquilo que você precisa, não vai te preencher daquilo que você realmente precisa. O que você realmente precisa é de Jesus, meu querido. O que você realmente precisa é da paz que excede todo o entendimento, que só tem em Jesus, só tem quando você se converte de todo o teu coração, só tem quando você tem um encontro real com Jesus, quando você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador para a tua vida. É só quando você toma essa decisão para a sua vida, é que esta paz vai invadir o teu coração, que vai invadir o teu peito, vai invadir a tua alma, vai invadir você de uma forma que você jamais imaginou que teria, mesmo diante dos piores problemas da sua vida, mesmo diante dos piores dias da sua vida. Mesmo assim você vai ter paz, mesmo assim você vai ter alegria, porque Jesus te deu, e se Jesus te deu, ninguém te toma. Agora tem o jeito errado também. E qual é o jeito errado? O jeito errado é querer viver no melhor de Deus, na bênção de Deus, sem o Deus da bênção. Parece absurdo, mas não é. Você sabia que tem gente que quer viver o melhor de Deus, ela quer viver na bênção de Deus, ela quer viver o melhor de Deus, mas ela não quer viver com o Deus da bênção? Ela não quer o Deus da bênção. Então ela não vai na igreja, então ela não lê sua Bíblia, então ela não busca Deus através da oração, ela não busca Deus através do jejum. Essas coisas que eu estou falando são coisas que a pessoa assim, ela nem sabe o que é, sabe? Ela nem sabe o que é, porque ela simplesmente não busca. Sabe, ela não busca, ela não vai na igreja. Ela não vai na igreja nem assim, de vez em quando. Ela não vai na igreja nunca. Ela não quer buscar a Deus, não, mas ela quer o Deus da bênção. Ela quer que Deus abençoe, ela quer que Deus prospere, ela quer que Deus cure da enfermidade, ela quer que Deus faça um milagre na vida dela, ela quer que Deus restaure o casamento, o noivado, ou o relacionamento com os pais. Ela quer que Deus faça a obra na vida dela, mas ela não quer o Deus da bênção. Como que isso é possível? Como que isso é possível? Parece absurdo, mas não é,
Há muitas pessoas que querem fazer isso dessa forma, mas desta forma é o jeito errado. Se você quer as bênçãos, se você quer o melhor de Deus, você tem que estar junto com Ele. Você tem que estar junto com Ele. Você tem que estar junto com Ele. Agora, os 10 obstáculos, eu vou citar 10 obstáculos aqui que te impedem de viver o melhor de Deus. Já cheguei nos 10 obstáculos aqui para você ver. O primeiro obstáculo é viver na iniquidade. Viver na iniquidade. A Bíblia diz que a iniquidade é aquele pecado repetitivo, contínuo. Então, a Bíblia diz que existe o pecado. O que é o pecado? O pecado é um erro. Você errou, você se arrepende e deixa. A Bíblia deixa uma regra muito importante para isso. Diz assim, ó, você pecou? Tá, não era para pecar, mas você pecou? Então se arrepende, confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então você confessa e deixa. Errou, não era para errar, mas errou, tudo bem. Agora você errou, voltou a errar na mesma coisa. Aí você disse que se arrependeu, voltou a errar e fez a mesma coisa. Aí disse que se arrependeu, voltou a errar e fez a mesma coisa. Aí disse que se arrependeu e isso chama-se iniquidade. Então, o jeito errado de você querer o melhor de Deus para a sua vida é viver em iniquidade, é ter os pecados de estimação, é ter aqueles pecados que você não larga por nada, que você continua com esses pecados aí e você até pensava que estava liberto dele, mas daqui a pouco você comete ele de novo. Você se arrepende, você fala, você promete para você mesmo, você jura que você não vai, mas daqui a pouco você faz de novo. Então você está em laço de iniquidade, você está cometendo iniquidade, você precisa se libertar desse pecado que te pegou. Você precisa fazer isso. Vai buscar Deus, meu irmão, vai buscar Deus, que Ele consegue, Ele te liberta disso daí. A segunda coisa, o segundo obstáculo para viver que te impede de viver o melhor de Deus é uma taxa de pecado alta. É isso mesmo, uma taxa de pecado alta. Eu digo para você aqui, sem medo de errar, que o segredo para nós vivermos o melhor de Deus é ter uma taxa de pecado bem baixinha, quase zero ou zero. Eu sei, você pode dizer assim, não, mas não dá de ser zero, mas dá de ser tão baixinha, quase zero, beirando zero. Por quê? Porque enquanto mais alta essa taxa de pecado, enquanto mais o pecado acontece, mais vem a consequência do pecado. E aí vem um problema por causa do pecado. E aí vem a perturbação por causa do pecado. E aí vem outro pecado por causa daquele pecado. Ou seja, vem só perturbação, e vem só complicação, e vem só problema para cima de você por causa do pecado. O pecado é o grande causador do mal no mundo. O pecado é o grande causador de destruição de vidas. O pecado é o grande causador de destruição de almas. O pecado é o grande destruidor disso daí. E o inimigo, o Satanás, se utiliza do pecado para poder arrebentar você, para poder jogar você na lama, para poder dizer para você não tem jeito mais, para poder dizer assim, não tem mais jeito para você, você não consegue sair dali, mas você consegue sim pelo sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado, em nome de Jesus. Terceira coisa que te atrapalha de você viver o melhor de Deus é viver afastado de Deus. Não tem como viver o melhor de Deus longe de Deus, não dá. Então assim, eu quero o melhor de Deus, mas eu não vou na igreja, não vou, meu amado. Onde é que você vai buscar Deus? É aonde? Na igreja. Aí você não vai na igreja e você quer o melhor de Deus? Não tem como. Entendeu? Então você quer viver o melhor de Deus, afastado de Deus, afastado da igreja de Deus, afastado das coisas de Deus, afastado do trabalho de Deus, afastado dessas coisas. Não dá. Não dá. Não dá. Uma outra coisa que te afasta, quarta coisa que te afasta quarto obstáculo que não te permite viver o melhor de Deus, que não te permite viver o melhor de Deus,
decair na vida espiritual. A tua vida espiritual andar assim, ó, de queda livre. E aí você pode dizer assim, não, mas não está de queda livre, mas ela está subindo ou ela está descendo? Por que que acontece? Acontece que muitas vidas espiritual por aí, elas estão caindo e a pessoa nem viu, nem percebeu. Você quer um exemplo por que está caindo? Antes você lia a tua Bíblia, hoje você não lê mais, está decaindo. Antes você ia na igreja, todos os cultos, hoje você só vai no domingo e olhe lá, está decaindo. Antes você orava todo dia, agora você ora de vez em quando, ou quando está com problema, está decaindo. Então está decaindo. Então assim, viver uma vida que está decaindo na presença de Deus e mesmo assim querer o melhor de Deus para a sua vida, não dá. Não dá. Quinta coisa que te atrapalha, quinta coisa que é um obstáculo, viver frio. Viver frio. A tua vida espiritual está fria. Diz lá em Apocalipse que Deus abomina o frio e o morno. O morno é o próximo. Porque o frio não está fazendo nada. O frio não está fazendo nada. Ele está tão frio que ele não está conseguindo nem por ele, quanto mais pelos outros. Então viver uma vida espiritual fria e querer viver o melhor de Deus, não dá. Incompatível. Não dá. A gente precisa se movimentar. A gente precisa se movimentar. Falei em outra coisa, em outra palavra, o seguinte: você não é um parasita do reino, você é um trabalhador do reino. Você não é um parasita do reino, você é um trabalhador do reino. Você não pode viver nessa frieza espiritual terrível de matar. Você não pode viver essa frieza espiritual. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você precisa lutar na tua vida, você precisa se santificar, você precisa deixar esses pecados, você precisa trabalhar no reino, você precisa fazer isso. Então vamos lá, meu irmão, arregaça as mangas e vamos trabalhar. Sexta coisa, que é um obstáculo para você viver o melhor de Deus: viver morno. Viver morno. A Bíblia diz assim lá em Apocalipse: não és frio, nem morno, tu é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quem dera se fosse quente. Tu é morno, eu vou vomitar da minha boca. Eu vou vomitar para fora. Por quê? Porque o morno tá ali, ele tá no meio de campo, ele não tá nem ajudando, ele também não tá tão frio assim, mas ele também tá ali, o morno, eu diria que ele é o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Um pé lá, outro cá. Um pé faz, outro pé não faz. Um pé faz, outro pé atrapalha. Um pé ajuda, outro pé... Então o morno é esse. O morno é aquele que ele devia estar quente, ele devia estar ali na obra, ele devia estar trabalhando, ele devia estar se esforçando, ele devia estar desenvolvendo o ministério dele, ele devia estar tirando os pecados da vida dele, ele devia estar se santificando, ele devia estar fazendo isso daí, mas ele está morno. Está morno. Sétima coisa, que é um obstáculo para você viver o melhor de Deus: está afastado da igreja, do corpo de Cristo. Está afastado da igreja, do corpo de Cristo. Não tem como você, não tem como eu, querermos viver o melhor de Deus afastado do corpo de Cristo. Jesus veio aqui, e ele falou para Pedro assim: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus edificou uma igreja na qual ele prometeu pela palavra dele que ele vai vir buscar essa igreja. E essa igreja não é quatro paredes, essa igreja é eu e você. Essa igreja são aqueles
verdadeiramente convertidos, são aqueles que verdadeiramente fizeram uma decisão real, são aqueles que verdadeiramente reconheceram Ele como Senhor e Salvador. Essa é a igreja, mas esse povo espalhado por todo o mundo, eles se reúnem numa casa de adoração. E aí, você não vai, você não se reúne, você não tem comunhão, você não ouve da palavra lá, você não é edificado, você não faz nada disso, e você quer viver o melhor de Deus. Não dá, meu amado, não dá. Oitava coisa que te atrapalha viver o melhor de Deus: viver fora do chamado. Qual é o teu chamado? Qual foi o teu chamado? Jesus te chamou para quê? Jesus te chamou para quê? Para fazer o quê? Por que que você não está fazendo? Por que que você desistiu de fazer? Por que que você não volta a fazer? O que que te impede? Quem é que te impede? Se foi Jesus que te mandou. Se Ele mandou, meu irmão, faz. E ponto. Foi Ele que mandou? Faz. E ponto. Viver fora do chamado é viver fora do seu propósito. E viver fora do propósito é viver uma vida infeliz. Viver uma vida infeliz é viver uma vida longe do melhor de Deus para a sua vida, porque dentro do melhor de Deus você vai viver uma vida feliz, alegre, satisfeita, maravilhosa. Dentro do melhor de Deus. Nona coisa. Que é um obstáculo para você viver o melhor de Deus. Coração carregado de coisa ruim. Coração carregado de coisa ruim. O que aconteceu eu não sei. O que aconteceu eu não sei. Mas o coração é igual o lixo da cozinha. Não tem o lixo da cozinha? Todo mundo tem lixo na cozinha? Você tem lixo na cozinha? Ou você tem um lixo na sua casa? Você tem um lixo na sua casa. O que acontece? Você vai colocando o lixo lá. Você vai colocando o lixo lá. Uma hora enche. E aí você tem que tirar para fora. Você tem que esvaziar. Você tem que esvaziar a lixeira. Você tem que tirar para fora. Você tem que botar lá para o carro do lixo levar. Porque se você não fizer isso, vai começar a ficar uma bagunça terrível. Vai começar a feder, vai começar a criar mosca, vai começar a criar barata, vai começar a criar lagartixa, largata, vai começar a criar coisas terríveis. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. E o que você tem que fazer está no 10º obstáculo para viver o melhor de Deus. Perdoar. Qual o 10º obstáculo que não te permite viver o melhor de Deus? Não perdoar. Então, por isso que eu estou falando para você, trazendo do 9º, você precisa perdoar. Perdoar é tirar o lixo para fora e jogar fora. É ficar limpo. É ficar de coração zerado. Ou deixa eu te perguntar, teu coração hoje está zerado? Se você fosse morrer hoje, teu coração está zerado? Se você fosse morrer hoje, se você soubesse que você ia morrer hoje, você precisaria sair correndo para ir pedir perdão para alguém? Precisaria sair correndo para poder falar com mais alguém? Você sabe, meu irmão, uma das grandes coisas que faz as pessoas chorar demais em velório, sabe o que é? Não ter tido a oportunidade ou a coragem, porque a oportunidade eu digo que muitas vezes teve, ou a coragem de pedir perdão para aquele que está ali dentro do caixão. Não ter a coragem de pedir perdão para aquele que está ali dentro do caixão, em vida, receber o perdão e tirar esse lixo para fora. Qual é o lixo que você precisa tirar para fora?
Tira esse lixo correndo. É um obstáculo grandioso esse daí que te impede de viver o melhor de Deus, porque você é cheio de lixo, não tem como viver o melhor de Deus. Você cheio de lixo não tem como viver o melhor de Deus. Tira o lixo para fora, joga esse negócio fora. Joga isso fora. Tira de você. Fica com teu coração zerado. Só te abençoe e te guarde, meu irmão. Fica com Deus. E até a próxima.